Segundo pecado, qual é? Qual é o segundo pecado, irmão? Idolatria. Irmão, o que é a idolatria? O que é a idolatria? A palavra látria no grego significa adoração. Idolatria, o que é? Adoração de quê? De ídolo. Idolatria é adoração de ídolo. Um idólatra é uma pessoa que adora ídolo. E o alcoólatra? É uma pessoa que adora álcool, é a mesma coisa. Latra é adorar. Está entendendo? Então, irmãos, a palavra do Senhor nos declara que uma ocasião, quando Deus instituiu uma serpente de metal, Deus não estava instituindo idolatria no meio do povo. A serpente de metal seria um símbolo que estava refletindo o que Jesus faria quando ele viesse a esta terra, né? Até Jesus se referiu no Evangelho de João: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado para a salvação de todos os povos. Então a Bíblia diz que Deus estabeleceu aquela praga de cobras mordendo o povo no meio de Israel. Deus disse a Moisés: levanta uma serpente de metal, e toda pessoa que olhar para a serpente será curado da picada das cobras venenosas. E assim aconteceu. Só que o povo, irmãos, começou a idolatrar aquela serpente que virou um deus chamado Neustã. Você sabe quantos anos durou aquela serpente no meio de Israel? 300 anos. Passou no período dos juízes, passou no período dos reis, até que Deus chamou o rei Ezequias e disse: derruba aquela serpente, quebra aquela serpente, faz em pedaço, esmiuça aquela serpente. Aquela serpente significava duas coisas. Primeiro, idolatria, virou um deus. E a segunda coisa, aquela serpente significava o passado. Deus disse: o meu povo não vive do passado. Tem crente que está amarrado no passado, tem crente que fez a idolatria do passado, o passado invade a vida dele, tem sentimento de culpa, né? Coisa que ele prejudicou alguém, ou alguém que prejudicou ele, e o passado está vivo. Quem, irmãos, vive do passado não vê o presente, não tem futuro, não tem objetivo, não tem meta, não tem propósito. É preciso derrubar isto. Idolatria é um pecado terrível. Deus disse: não terás outros deuses diante de mim. Diante de mim, Moisés, você não precisa ter Deus. Tem gente que diz: irmão Joá, eu adoro meu marido. Não fale isso. Eu adoro a minha esposa. Não fale isso. Adorar só a quem, irmão? A Deus. Eu adoro meu filho. Não, eu amo meu filho, eu amo meu marido, eu amo a minha esposa, eu amo meu pastor. O pastor disse: eu amo a minha igreja. Adorar só a Deus. Tem gente, irmão, que ele faz o trabalho dele uma idolatria. O trabalho dele é uma idolatria. Ele vive mais para o trabalho do que por qualquer outra coisa. Tem gente que faz do carro um ídolo. Tem gente que faz da roupa um ídolo. Tem gente que faz, irmão, do sapato um ídolo. Será que tem algum ídolo na tua vida esta noite? Qual é o ídolo que está tomando a maior atenção? Aquilo que toma a nossa maior atenção vira ídolo. O meu trabalho, eu adoro o meu trabalho, a minha mulher, o meu marido. Você tem que amar a sua esposa, você tem que amar o seu esposo, tem que amar os seus filhos, mas não adorar só a Deus. Se na tua vida existe alguma coisa, pode ser um carro, pode ser a casa, pode ser os teus olhos, o teu cabelo, pode ser o que for, que está tendo a maior parte da atenção da tua vida, esta coisa é um ídolo. Você tem que dar a Deus a maior atenção na sua vida. Irmão, sem Deus a gente não vive, né? Sem Deus, se Deus sair da minha vida, irmão, acaba tudo. Se Deus tirar a vida que Ele dá para você, o dinheiro fica aí, a roupa fica aí, o marido, os filhos, o carro, fica tudo aí. Amém, irmãos? A Bíblia diz: e o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Oh, que coisa maravilhosa! Agora nós vamos começar o novo ano de 2008. Dá uma examinada na tua vida, Senhor. O que dominou a minha vida? Quais foram os ídolos que dominaram até agora? Eu preciso acabar com estes ídolos. Idolatria, adorar só a Deus, viver só para Deus, porque com Deus nós temos a vida eterna. Os ídolos deste mundo acabam. Está entendendo, irmãos? A palavra do Senhor nos diz que no último capítulo de Deuteronômio e nos primeiros capítulos de Josué, Deus repete várias vezes: Moisés morreu. Moisés morreu. Josué, Moisés morreu. Povo de Israel, Moisés morreu. Deus repete várias vezes. Por quê, irmãos? O povo chorou 30 dias a morte de Moisés. Quem era Moisés? Converse com qualquer judeu e pergunta para o judeu: me diga 3 nomes da história de Israel. O judeu vai dizer Abraão, Davi e Moisés.
Moisés, o homem que viu Deus 40 dias cara a cara. Moisés abria a boca e os céus se abriam. Moisés pegava uma vara e o mar vermelho abria. Moisés, irmãos, poderoso. Moisés era o futuro rei do Egito se ele quisesse. Moisés escreveu os primeiros 5 livros da Bíblia. Moisés, profeta de Deus. Moisés, homem que era amado, respeitado, cheio de autoridade, cheio do poder de Deus. Deus disse: Moisés morreu. O povo chorou 30 dias. Deus disse: para de chorar, Moisés morreu. Os ídolos morrem, irmãos. Os ídolos morrem. Se a tua confiança está no ídolo, tira deste ídolo, porque vai morrer. Um dia vai morrer. Moisés, homem de Deus, mas morreu. Ai, irmão João, o ano passado, eu estou pensando no ano passado. O ano passado morreu, irmão. O ano passado morreu, 2007 está morrendo. Está morrendo. Deus tem uma glória maior para a tua vida neste ano. Deus tem alguma coisa, mas precisa acabar com os ídolos. Idolatria, pecado número 3. Diga graças a Deus. Versículo de número 8. E não nos prostituamos como alguns deles fizeram, e caíram num dia 23 o quê? Mil. Já pensou morrer 23 mil pessoas num dia? Já pensou? Qual é o terceiro pecado? O que é? Qual é o terceiro pecado, irmão? Todos digam: prostituição. Num dia, no desastre de Baal Peor, no pecado de Baal Peor, num dia morreram 23 mil pessoas. Irmão, tu tem que ser fiel a Deus, porque Deus hoje tem muita misericórdia. Naquele tempo, a pessoa pecava, Deus mandava matar, mata. Num dia, por causa da prostituição, morreram 23 mil pessoas. Não? Aquele ensino diabólico de Balaão. Balaão falou para os filhos de Israel: vocês podem ir no acampamento dos Moabitas? Pode, mas uma nação pagã, eles adoram ídolos, não faz mal não. Olha, irmão, agora eu vou falar para os teus obreiros. Posso falar, pastor? Estou debaixo da tua autoridade. Irmão, cuidado com o teu ensino. Cuidado com o que você está ensinando na igreja, porque os crentes vão seguir aquilo que tu ensina. Balaão era o profeta, e ele diz: pode ir no acampamento de Balaque. Mas Balaque adora o Deus dos Moabitas, não te faz mal não. E se rolar lá uma bebida, pode beber. E se rolar uma comida consagrada aos ídolos, pode comer. E se rolar lá um namorinho, uma coisa, pode também. O que aconteceu? Os filhos de Israel se prostituíram com as filhas de Moabe. Os rapazes de Moabe se prostituíram com as filhas de Israel. E a Bíblia diz que por causa da prostituição, num dia, morreram 23 mil pessoas. O que é prostituição, irmãos? Prostituição é o sexo fora do casamento. Fora do casamento. Eu fiquei muito feliz quando eu vi aí esse rapaz que ganhou agora, o Kaká. O Kaká deu uma entrevista na internet. Ele disse: eu casei virgem. Quem viu isso aí? Quem viu? Ai, vários irmãos viram. A minha esposa casou virgem. Que é um rapaz, né? É do mundo do esporte. Hoje é o melhor jogador do mundo. Não teve vergonha de dar testemunho de Cristo. Eu casei virgem. O senhor viu, né, pastor? O pastor viu, eu também vi. Eu casei virgem, minha mulher casamos virgem. Irmão, prostituição é o sexo fora do casamento. O sexo é de Deus. Sexo não é pecado. Sexo, irmão, não é pecado. Deus estabeleceu o sexo, mas sexo dentro do casamento. Para isso Deus estabeleceu. Quando você pratica o sexo fora do casamento, é pecado. O que é adultério? Adultério é a prática do sexo com pessoa casada, que não é o seu marido nem a sua mulher. Está entendendo? Adultério é quando se pratica o sexo com a pessoa que é casada, que não é o teu marido nem a tua mulher. Isto é adultério. E a Bíblia condena a prostituição. Condena a prostituição. Está entendendo? Então preste atenção. Por causa da prostituição morreram 23 mil pessoas. Ah, irmão Joá, mas hoje é tudo moderno, irmãos. A palavra de Deus diz que pecado vai continuar pecado. A palavra de Deus diz que o diabo vai continuar diabo. Está entendendo? Não adianta a gente querer mudar a terminologia da palavra de Deus. O pecado separa o homem de Deus. O pecado humilha, o pecado envergonha e o pecado mata, diz a Bíblia. Prostituição. Então, mantenha o seu corpo como templo do Espírito Santo. Se você está orando por um casamento, Deus vai te dar o casamento, porque Deus é fiel. Amém, irmãos? Deus é fiel.